Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse podcast maravilhoso que fala para você que vive desse universo, que agora vou atualizar os dados. 200 bilhões de reais movimento, é um universo incrível e que mexe com a vida de muitas pessoas. Mais da metade da população brasileira já está ou mora ou trabalha em condomínio. Então, é gente pra caramba. Então, que nós estamos trazendo aqui? Sempre um bate-papo descontraído. E hoje vocês vão dar risada porque a gente vai falar justamente de síndico blogueiro. Vamos hoje passar aqui para o nosso síndico, o Wellington, que ele está precisando evoluir um pouquinho nessa parte de blogueiragem, certo, El? De blogueiro eu tô longe, né? Fala aí, pessoal, tudo bem? Então, assim, de blogueiro, Jonatas, de verdade, tô longe. Tava até conversando com a nossa convidada que eu preciso sentar com ela e pegar umas aulinhas, porque realmente... Tava comentando, né? Fui 3 dias em 3 lugares diferentes que eu poderia fazer um vídeo, uma foto, alguma coisa. Nada. Nada, absolutamente nada. Então, realmente, cara, é o que vende hoje e não tô vendo ninguém melhor fazendo do que ela. Top demais. Já chegou aqui, já fez outro vídeo, já fez vídeo no carro, tudo. Então, é top. Tem que... Síndico blogueiro dá sucesso hoje. E quem que é nosso convidado Mas hoje? é isso aí, hoje a gente tá com a Amanda, sem dispensa apresentações, tá aí no mercado condominial há um bom tempo. A gente se conheceu até numa outra realidade, né? Não era nem como síndico ainda. Eu era síndico, ela trabalhava em administradora e hoje tá aí com a gente como síndico e arrebentando aí como em vários outros condomínios aí também. Que legal. Vamos aí, Amanda. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui com a gente. A gente se encontra aí diversas vezes na vida, no caminho, né? Eu falo que síndico, quando é bom, tá sempre se encontrando nas concorrências. Exatamente. Porque fala assim, você conhece aquele síndico? Não, porque eu nunca encontrei uma concorrência. Então, É o funil, né? é Tem alguma coisa errada, né? É alguma coisa errada, Os é o bons funil. acabam se encontrando, né? Exatamente. Quando a gente vê que a concorrência é boa, quando a gente encontra sempre dos mesmos, né? Quando a gente tá lá O podendo... Ayrton joga pôquer. Já vi dizer que é? as mesas estão sempre os mesmos, não é coincidência, né? Não é coincidência. Eu O já não final, entendo final de da cartas. mesa ali, quando chega, já Eu também não entendo muito, coincidência. mas são coisas que a gente vai pegando, né? Então, diz que mesa de pôquer, então não quer dizer que é jogo de sorte e tal. Uma coincidência incrível, tá sempre os mesmos lá. Então, Não se é estão nada sempre os sorte. mesmos lá. Interessante. Não Não é entendo nada nada de sorte. cartas. Mas, gente, olha, amei o convite para estar aqui. Todo mundo fala, Amanda, nossa, você se expressa tão bem na internet, faz. E eu, quando falam isso, e aí eu não me vejo essa blogueira, digamos assim, sim. porque para mim é tão natural Claro. poder estar lá conversando. Se eu pudesse, eu interagiria muito mais todos os dias no meu Instagram, nos canais que eu tenho, assim, é porque muitas vezes, quantas vezes, Wellington, isso que você falou, eu estou em algum lugar, às vezes numa administradora, num condomínio, e falo, nossa, gente, podia ter filmado aquilo, ter feito uma foto daquilo, esqueci, passou, porque às vezes o assunto é tão sério, é tão envolvente quando você sai eu esqueço, né? Então, mas eu tento, me esforço para sempre estar postando alguma coisa que vá somar, né? Às vezes eu gostaria, eu quero mostrar aquilo, às vezes eu penso, puxa, isso aqui é bacana mostrar. Eu nunca passei por isso e eu acho que alguém ali do outro lado também pode ser que nunca tenha passado. Que legal. Então, acho que vai ser interessante. Mas é muito natural e vem sendo assim há alguns anos, né? Porque eu já tive um outro negócio que eu também tive essa parte de blog e tudo. Tá bom, sem spoiler. Mas a gente Já vai falar disso daqui a gosta, pouquinho, pessoal. Segura a audiência. Segura. Mas olha, tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu tenho acompanhado, né, os primeiros capítulos, tem sido incrível, realmente. Vocês vieram fazer a diferença. Muito Saíram daquele mais do mesmo, né? Obrigado. Obrigado. Isso pra gente, você não sabe o quanto é importante, porque é o nosso projeto desde o início, né, Jonatas? Sim. Fazer diferente. E não é porque os outros são ruins, pelo contrário, são bons, né? Mas vim com uma pegada, porque é uma coisa que eu sempre brinco com o Jonatas. O mercado condominial, ele é chato demais. Pensa numa coisa chata, é o mercado condominial. Pesado, Eu adoro a área, tô na área há 18 anos, mas a gente sabe que é chato. Já pode dirigir, a gente vai contar alguns casos aqui. Eu tenho certeza que você tem diversos casos, a gente estava conversando antes. Sim.
que mostra o quanto tem pessoas que atrapalham a nossa vida como síndicos Nossa. e deixa o mercado, né, o trabalho em si muito mais tenso, muito mais complicado, muito mais pesado do que realmente ele é. Mas é um mercado chato pra caramba. Pessoal, não entra como síndico, não, deixa pra gente. Né? Entra assim, que eles estão querendo guardar pra eles. Você lembra que eu já te falei, A gente tá 200 querendo milhões. ação, né? Não, brincadeira. Tem Não, condomínio tem- demais, Pelo né? amor de Deus, a gente Não dá conta de Vocês- não tudo, dá não dá. conta. Nem Vocês se, conseguem atender todos? mesmo se a gente quisesse, se a não gente dá. quisesse. Vem, faz curso com a Solvit, tá tudo certo. Abraço Conde, que nós estamos Abraço aqui também. Conde, faz curso É. top, legal. tamo junto, todo mundo junto. A parceria faz a força e a força, Mas é a verdade. união Faz açúcar. faz açúcar. E não tá pagando nada. É tanta gente se engalfinhando por causa de prédio, né? Ainda mais em São Paulo, não tem necessidade, né? Então, Laís? pra Tem quê? necessidade. Vamos falar sobre Tem isso. necessidade. Pra quê? Mas, tem enfim, necessidade. é um papo para outro podcast, É né? isso. Fica a dica. Vamos lá. Então, ó, eles já estão acostumados, você que já viu, é a hora do Oclinhos, então nós vamos falar quem paga as contas aqui pra gente, né? Que é a turma da Diferencial Serviços, que eles cuidam de AVCB, para-raio, e gente faz sorteio de vaga de garagem. Sabe aquele inferno? Acabou. Chama a Diferencial, o Silcio ele resolve pra você. Petros Desentupidora, o Neres, gente boníssima. O Hélito de vez em quando chama o homem na madrugada pra resolver as coisas lá. Top, Então, top. Muito legal, gente. Portal Segue Sistemas, segurança eletrônica. Não preciso falar nada de segurança eletrônica atualmente, o quanto que isso facilita a vida do síndico e, claro, dá mais conforto também para quem mora. Segue Energia Solar. O Paulo, que vai fazer também gravação esse mês. Vocês vão ver a entrevista com ele. Espetacular, energia solar. O Ayrton sempre chora que toda vez que ele vai num condomínio novo, a Amanda também deve passar por isso, os caras querem receita, querem receita. Você tem aí energia solar que vai te trazer. Então, investe nisso que é muito bom e ainda agora tem a lei do IPTU verde. Então, ele vai falar sobre isso aí, vocês vão acompanhar nos próximos episódios. Honest Market BR, mini mercado. É uma febre, facilita pra caramba. A gente aqui, nós estamos num condomínio, não tem mini mercado nesse, o que aconteceu? Temos que comprar coisa fora. Então, muito melhor você ter isso dentro de casa. E se você não tem a coragem do Hélito para ser síndico e também todo esse traquejo que a Amanda tem para ser síndica blogueira, então você pode abrir uma franquia. E aí você aproveita desse universo condominial, porém, na parte da franquia, já com tudo redondinho, você só chega lá, implementa e administra. Imperador, equipamento contra incêndio. Fundamental que você tenha o AVCB em dia, mas que os seus equipamentos funcionem, que você chegue lá e o extintor de fato funcione. Então a gente foi lá no empreendimento deles, espetacular a fábrica, eles fazem tudo próprio, teste de mangueira, todas essas questões. Então é uma empresa que você pode confiar, nós estivemos lá, a visita foi feita entre mim e o Hélio, e claro, como eu tava com o Hélio, a gente não blogueirou, mas na próxima a gente blogueira. Flash A13, corretora de seguros. Calil e Roberta, vocês viram a entrevista deles, espetacular, um casal incrível. A maior entrevista até agora, que a gente foi falando e não acabava os assuntos. Seguro dispensa comentários, o quanto que é importante pro condomínio. E detalhe, o Calil e a Roberta, eles são especialistas mesmo no mercado de condomínio. Então eles conseguem ver aquelas nuances que geralmente as apólices estão deficitárias. Então vale a pena você bater um papo com eles. Para finalizar, Elcio Fechadura Eletrônica. O Lício do Casamento às Cegas trouxe pra gente, apresentado pelo Rodrigo, que de certa forma faz parte desse projeto. Uma fechadura incrível, o Ayrton tá se beneficiando disso, biometria, e agora até eu vou ver. Eu ainda tenho chance de conseguir na permuta, vamos ver se a gente consegue. Certo? Eu tive que pagar lá. Mas tá valendo, tá valendo. Foi tá antes valendo, também, né? Tá valendo investimento, tá valendo investimento. Boa, que legal. Bom, time, então agora todo mundo apresentado, todo mundo falado. Antes da gente efetivamente falar, né, da questão da blogueiragem e tal, queria te conhecer um pouquinho mais, mano. Sei que você já contou, eu já tive a oportunidade, o privilégio de ver você falando a sua história, que é muito bonita. Então, se você puder compartilhar com a nossa audiência, que talvez o pessoal que veio de outro planeta não conheça, né? Exatamente, A exatamente. gente seria legal. Então, por favor. Bom, um pouquinho de como eu cheguei aqui no mercado, Ainda do que a não. Amanda. Do que a Amanda, por favor. Vamos lá. Amanda hoje
síndica profissional, Uhum. mas a minha base é jurídica, sou advogada desde 1996. Ai, eu acho que eu já falei Já- a já- já idade, deu a né? idade, Já dá né? pra fazer as contas. Puxa vida. Tudo bem. Já Mas deu eu não a tenho idade, problema com isso, deu a não. idade. Tem? Não, tenho 49 anos, muito bem vividos, completados em janeiro, muito feliz Que por dia de isso. janeiro? Dia 20. Eu faço dia 14. A minha filha faz dia 12. Olha só. Olha aí, Meu irmão faz dia 10. Você vê. Ixi, Muito, tudo muito de próximo. janeiro. Tudo de Minha janeiro. filhinha tem 14 anos. Eu fui uma mãe mais tarde, né? Ela foi meu presente de 35 anos. Que No mês que eu ia legal, fazer que 35 legal. anos. E, enfim, uma adolescente, né? Agora eu vivo a adolescência dela. Sim. E síndica profissional, advogada. Hoje eu vivo só da sindicatura profissional, Certo. né? Gosto de praticar esportes, moro aqui em São Paulo. Bacana, que esporte. Então, eu pratico jiu-jitsu, Olha. né? Olha Mas, só. mas eu Então, tô... vocês estão Cuidado, vendo aí, hein? né? Toma Cuidado cuidado. da hein? assembleia, você vê a síndica simpática, sorrindo, de repente você tá no Mata-Leão lá. Adoro. Confesso que já fez um ano que eu tô fora dos tatames. Por quê? Por conta que eu achei que esse primeiro ano teria que ser um ano sabático com os condomínios, Legal. porque eu fiz uma transição, que a gente vai falar um Sim. pouquinho depois, né, da carreira, realmente, porque em fevereiro do ano passado eu larguei efetivamente o jurídico condominial Entendi. de vez, né, a Interessante. atuação, né, continuo na OAB, na Anacom, Claro. porém, Você fiz mudou essa mesmo. transição. Então, eu Legal. achei que teria que ser realmente dedicado só à sindicatura. Então, assim, continuei fazendo uma musculação, essa coisa, mas Uhum. o jiu-jitsu que eu gosto tanto e era uma dedicação também, assim, para mim, digamos que seria a minha consulta do psicólogo é o tatame, Fantástico. né? Tem as polêmicas da orelha, não tem? Tem, mas olha, depois eu conto pra você. Tem gente que esfrega realmente a orelha pra ficar Não, daquele depois jeito. não, conta agora. Gente, viver de condomínio, aí que tá, o síndico é gente. E por incrível que pareça igual a gente, o Wellington parece que não é gente. Então, Olha, é, eu já vi gente que realmente faz questão de ter a orelha couve-flor, Aham. né? sim. Então, Fica raspando no chão, né? fica. Então, quando tá lá sendo Meu amassado, Deus. faz aquele, né, para ficar mais. E tem gente que realmente tem o lóbulo, que é mais sensível, que é mais molinho. Tá. Então, qualquer realmente tração no tatame ou no próprio kimono do outro realmente fica. E às vezes sobe aquela bolha que precisa ser estourada e aí não vai e acaba um em cima do outro ficando aquela couve-flor, né? Certo, Digamos claro, assim. do E tem popular. gente que já conheci faixas pretas, faixas até vermelhas, que nunca tiveram problema. Entendeu? Porque a orelha é um pouco mais resistente e, enfim, Cuidou melhor cuidou também, né? melhor, e, enfim. Né? Então depende, né? Mas tem gente que faz propositalmente, acredita. Então, também você Meu tá aprendendo Deus uma do coisa que eu, céu. por exemplo, não sabia. Também não sabe. Fala assim, você olha aquela orelha e você fala, meu, que negócio feio, né? Mas aí, Mas aí eu que tenho- tá. Pra Não, alguns é marca. É, né? pra alguns é tenho- marca. Tipo, eu tenho uma amiga que é competidora, tudo, não vem ao caso, e ela usa sempre usou cabelo curtinho, tudo, e faz questão de cortar, a orelha dela é bem couve-flor, assim, e ela faz questão de cortar aqui, porque ela falou assim, eu tenho muito orgulho daquelas Legal. é uma marca. É isso. Olha só. Então, A assim... gente acha feio, mas pro pessoal às pra vezes quem é um vive símbolo disso. Mas- é aquela que nem marca de guerra, né? Ela é Mas é dona de academia, é É, competidora, então para muito ela é legal. um orgulho. Gente, e aí a gente Ela já... se vende Exato. com isso. A gente já entrando aqui no Já é um universo negócio, de já é um- marketing. Se eu não tenho orelha assim, como que eu vou falar que eu faço de muitas- verdade? Enfim. É aquela coisa do nutricionista ou do personal trainer, né? Se você gente, não é aquela coisa, né? Falam que é gordura, mas se ele não tá bem cuidado, a dermatologista não tá com uma boa pele, como que eu vou acreditar que ele vai ser um bom profissional com você? Eu vou Muitas largar a vezes sindicatura e vou virar personal trainer. né? Isso é um pré-conceito, porque eu já fui em profissionais que às vezes a aparência não demonstra, Sim. né? E ele funcionou comigo. É um preconceito, Mas mas eu- as pessoas Amanda, veem essa primeira... infelizmente ou felizmente, aí não cabe nós julgar, né? A sociedade é desse jeito. E aí cabe nós nos adequarmos, ou não, nós, né? Nós vamos falar ainda sobre se expor, né? Porque queira ou não queira, quando você tá na rede social, nós estamos aqui, nós estamos expondo, nós estamos falando. Sim. E aí é critério, Exato. é situação. Talvez ele atenda a um determinado nicho, mas talvez a nós não atenda, né? Deixa eu Exato. contar uma história, você falou, né? De É. perfil, né? Uma vez eu fui num médico, e aí fui lá, fiz alguns exames e tal, meus exames todos bons,
né? Mas o médico falou, nossa, você tá um pouquinho acima do peso, né? Aí eu falei, somos dois, né, doutor? Aí, poxa, Né? legal, Né? né? Mas somos dois, né? Que recomendação que você quer passar? Adorei. Ah, eu não perco a oportunidade, né? O Jonathan sabe que Sim. oportunidade eu não perco nesse sentido. Ele falou, mas quem tá em consulta é você. Eu falei, quando que é a sua? Meu, não dá. Não dá. O cara veio falar pra mim, por causa do coração. Eu quase perguntei quantas cirurgias já tinha feito, né? Porque... Eu Não, entendo, então, né? Mas Mas é é isso, nesse infelizmente. sentido, é nesse E sentido. o nosso consumidor pensa dessa forma. Sim, sem Sim. dúvida. Então, é isso. é isso que a gente precisa ter em mente. Uhum. Nós estamos falando de negócio. Então, se você quer ter uma aparência independente, vamos usar outra profissão para não correr o risco da Usa gordofobia. síndico. Exato. Vamos da profissão de síndico. Antigamente eu ia até as administradoras, quando trabalhei muito em administradoras, sei nas administradoras, terno e gravata. Se você não tá de terno e gravata, você não é um bom profissional. Não preciso ir longe, gente. Eu fui advogada, quer dizer, Uhum. sou advogada ainda, né? Sou Exatamente. atuante, mas meu OAB tá aí, eu ainda faço parte dos estudos, né, do consultivo. E assim, a minha primeira tatuagem aparente foi agora, depois que eu virei síndica. Puxa vida. Não por nada, ninguém pede, não existe lei, não existe Não, mas norma, eu não sei, é mas, isso. mas o meio diz. Você entende? Pode dizer que essa que eu tenho aqui, quer dizer, Vocês não arte estão suave, vendo, mas só depois eu descreva, mostro, por tá? favor. Tem É um aqui arte símbolo- suave. é um símbolo japonês. escrito arte suave, quer dizer jiu-jitsu, mas é na canela. Então, geralmente... É na canela, viu, pessoal? É. Tá na canela, na tá mostrando a canela. canela aqui, ó. Eu geralmente ia com uma saia longa, uma calça, numa audiência, alguma coisa assim, só pra não... E quando eu me formei, que já faz muito tempo, né, gente? Em 96, quando eu tirei minha OAB em 97, aquela coisa toda. Eu ainda estudei 2 anos para concurso público, meu sonho era ser Legal. delegada federal. Puxa. Então, assim, eu sempre tive essa coisa, artes marciais, delegada, aquela coisa. Eu ia retroagir um pouquinho e te perguntar por que você quis fazer direito, mas você já tá nesse meio aí, já conta aí pra gente. E tinha aquela concepção lá atrás, né? Isso eu tô falando de 30 anos atrás, que se você tivesse tatuagens na época e você tivesse empatado lá na frente no concurso público e o seu concorrente fosse tatuado, você fosse tatuado, seu concorrente não, vocês estivessem empatados de nota, ele passaria e você não. Que beleza. Entendeu? Não, veja bem, isso não está escrito em lugar nenhum, e nem estava escrito, mas era algo velado, entendeu? E a gente sabe que isso acontecia. Sim. O Entendeu? preconceito era muito grande. Então, como eu ainda queria, isso foi até um pouco antes de conhecer meu ex-marido e tal, não sei o quê, Sim. que aí eu voltei para a parte da advocacia, eu ainda queria o concurso, falei, então não vou me tatuar, uma coisa que eu sempre gostei, queria fazer, Puxa. então eu segurei, né? Eu Então, quero é fazer, isso. eu quero fazer uma no antebraço. Então. Eu fico pensando, não, de verdade, Claro. 200 vezes se eu faço ou não, por conta Mas de esse assembleias. pré-conceito existe para tudo. Então, Sim. para mulher que já, por exemplo, eu 49 anos, quase 50, tamanho do meu cabelo. Tem gente que fala assim, Amanda, corta esse cabelo. Você é uma... Porque se você pensar 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma mulher de quase 50 anos, você já era uma vovozinha. Velha. Enrugada, imagina, gente, meu botox tá em dia, minha harmonização facial, meu cabelo, tá? Tô aqui e vou assim. As pessoas, tem gente que não entende isso. Não, então, e bacana você tocar desse assunto, porque quando você começou a falar, eu quero abordar também essa questão de transição de carreira, né? Queira ou não queira, embora seja o mesmo universo, é uma mudança de carreira Total. aos 48 Total. anos. Então, é muito bacana. Parabéns, né, pela coragem, é desafiador. Isso é legal também, até pra gente inspirar as pessoas, porque você não precisa tem fazer, idade. né? Eu tive o privilégio de ser orador da turma, né, da faculdade. E uma das coisas que eu coloquei lá no discurso é isso, é sacanagem. Você fala pra um adolescente ali, 17, 18 anos, que aquilo que ele tá fazendo é pro resto da vida. Sacanagem. Né? Ainda mais hoje em dia, né? Então, mas quando a gente tava na faculdade, era ainda um Vocês. pouco assim, né? Nós, né? Nós não Vocês. tivemos um episódio essa semana daquelas universitárias Então, que tirando Ah, sarro. tiraram tirou sarro sarro da da mulher colega de de 40 anos 2 anos, 40 alguma que coisa. estava fazendo, que ela, imagina que ela deveria estar aposentada em casa, gente, me arrepia. O que é isso? Aonde? Essa, que eu- essa espero- juventude, esses adolescentes hoje em dia tá complicado, cara. Não é? Nossa Então, assim, é Senhora. muito triste isso, né? Sim. Você...
E a gente vê pessoas aí, até vi na televisão, uma Sim. senhora com 62 anos ingressando na faculdade de medicina, Isso é gente. Gente, fenomenal. Fantástico. Mas Vamos lá. Presidente dos Estados Unidos, quantos anos? Presidente do Brasil, quantos anos? Entendeu? O cara do KFC, não tá pagando nada, mas vamos falar. Ele criou a empresa dele também, depois dos 70. O McDonald's, mesma coisa, acho que tinha 50 e tantos anos. Então, assim, não funciona assim. Eu tô te contando Exato. histórias antigas, ainda mais Exato. hoje. Você tem razão. Não é à toa que a nossa expectativa de vida tá aumentando, que as aposentadorias estão se esticando. A gente tem vivido mais. Claro. Então, natural que com 50 anos, e parabéns que a gente consiga realmente ter esse privilégio, na verdade. Hoje em dia, se os Exatamente. adolescentes chegar a 50 anos, tá no lucro. Exato. É verdade, cara. Hoje em dia- É que eles já estão com 50, na verdade. Já né? estão com 50 já, porque quando tiver com 50, estão tudo... Infelizmente. O Jonatas fala que eu sou muito polêmico, né? Eu não vou... Algumas polêmicas eu vou guardar no bolso, depois a gente vai soltando de vez em quando. Solta no meio da live. Solta do no meio. podcast. Você tava contando, então, que aí você queria fazer concurso público. Conta pra gente como que era isso, que Isso. legal. Então, era meu sonho, né? Eu tinha... Quando eu estava... E o sonho era por quê? Ser delegada. Não, na verdade, eu tive durante o estágio quando eu fazia que era o antigo colegial, que hoje é o fundamental, médio. né? Ensino médio. Ensino médio. Gente, eu ainda me confundo, tá? Sou das antigas. É o ensino médio, inclusive minha filha vai o ano que vem para o ensino médio. Eu queria, terminando o ensino médio, ir para a Marinha, para a aeronáutica, perdão, né? Legal. E aí, na época, eu mandei carta, porque lógico, nem pensava em computador, internet, né? Uhum. Mandei lá para a aeronáutica em Belo Horizonte, para fazer parte do QFO, que era o quadro feminino de Que oficiais. bacana. Aí meu pai ficou todo, ai, que bom, porque o sonho do meu pai era ter seguido a carreira militar. Entendi. Só que o meu avô, na época, não admitiu, porque para ele era ser um militar na época, desonrava, não sei o quê. Ok, não, Não? é legal a Era- gente Eram outras contextualizar. épocas, né? Meu avô era da classe dos advogados, mas ele era da classe dos artistas, porque ele é poeta, tarará, então, e aquilo era fora da realidade dele, né? E impediu ele de seguir, né, o exército, que era o sonho dele. Então, quando eu falei que eu queria ir para a aeronáutica, ele ficou todo feliz. Que bacana. Mas eu não tive o apoio também aí da minha avó paterna, que era a mãe dele, Sim. que era quem supria os meus estudos, que pagava e Tá. etc, Tá. né? Mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu Sim. ia fazer o direito dentro da aeronáutica, lá em Belo Horizonte. E acabei fazendo, né, a faculdade aqui em São Paulo. Eu morava em Santos, vim morar em São Paulo. Uhum. Fiz aqui e eu sempre fiquei, vou fazer direito, que aí eu vou para ser delegada, Legal. né? Se eu não conseguir ser federal, vou ser civil e etc. E fui com aquilo na cabeça. Então, Que bacana. eu gostava disso, legal. investigação, área criminal e etc. É obrigatório ser advogado para ser delegado? Não, né? você tem que ser formado em direito. Formado em direito. Você não precisa da OAB, Tá. tá? Você precisa de 2 anos de formado de estágio, né? De Tá. formação, tudo. Mas aí eu tirei o OAB para poder começar a trabalhar, poder concluir cursinho e tal. Mas aí os caminhos me levaram Então, A outros destinos. outros destinos. que bacana. Então, e é isso que é até interessante a gente saber. Mas eu sempre fui um pouco mais assim, apesar assim de aparência, né, feminina, tudo, eu sempre gostei dessa coisa assim de lutas marciais, arma. Gente, não se assustem, tá? Mas essa Tá tudo bem. Ó, você condômino que se atravessar na dela, ela saca uma arma de lá e vai. Não brinca, não. Então, Não, sempre- e vale lembrar que a gente teve políticas recentes que as armas foram, né, facilitadas. Então, eu sempre fiz cuidado. curso de tiro, sempre não sei o quê, então eu sempre gostei, né? Legal, Então legal. acabei fazendo. Mas aí acabei indo para logo em 99, 2000 fui para a área condominial e fiquei. Que legal. E como foi esse advento, né? Então, foi logo em seguida que eu estava estudando para concurso, tudo. Eu também trabalhava um pouquinho na área de eventos, porque como eu ficava focada nos concursos, Uhum. eu tinha que prover algum dinheirinho Só para um- mim, só um- apesar que a minha avó na Você época... não assistiu um cineminha, né? Ela provisionava meus estudos ainda, Que legal. tudo, mas assim, eu queria ter uma certa independência, né? Então, eu comecei um pouquinho nessa época na área de eventos, a coordenar algumas coisas, tal.
de eventos Ó, o corporativos. espírito blogueiro quando que nasceu. E nessa época eu acabei conhecendo meu ex-marido, pai da minha filha, Sim. que tinha acabado também de se formar, Uhum. né? E a família dele já tinha imobiliária, tinha uma administradora de condomínios, Que legal. e a mãe era advogada, né? Né? Que ela tá viva, mas não advoga mais. Sim. E ele estava se formando para substituir a mãe nesse jurídico. Naquela época, não se falava em administradora sem jurídico. Tá. Era tudo junto, né? Você não vendia um contrato de administração de condomínio Sim. sem um jurídico. Porque Legal, eu legal falava, até citar isso. hoje em dia né, a gente luta por esse não vínculo mais, Hoje em dia né? até a administradora não tem mais jurídico, muitas delas, Tá né? proibido. Porque, tudo. Não. É que assim, proibido a gente sabe, Enfim. né? Não, não vou- aí é polêmica. Não. É o seguinte. Geralmente, a administradora tem um escritório que é muito parceiro, eventualmente até sócio, mas não pode ser mostrado. Sim. Essa é... Mas Só não naquela divulga, época- só não divulga, mas é só tudo não junto. Mas naquela época estava em contrato. Se Sim. você não oferecesse, porque os síndicos eram orgânicos, na sua Sim. grande. Que Sua continua, grande na verdade, maioria, né? sua Continua. grande O dado maioria. que eu tenho é 18% ainda É. só de profissional. Sim. Então, ó, tem espaço. Tem espaço demais. Mas tem. se não tivesse a cláusula falando que nós daríamos Assessoria. assessoria jurídica, cobrança, ação, lá, todo tipo de. Você não fecha? Então, não quero, vou fechar com o outro lá que me dá tudo. Entendeu? Então, isso era muito comum. Muito comum. Então, nós começamos. Aí, um mês, nós estávamos namorando, 2 meses, ele já falou: não, você vem trabalhar comigo, chega, não sei o quê. E outra coisa, é tudo muito rápido. Então, assim, se é pra gente dar certo. Mulher minha, aquela coisa do machismo, né? Mulher minha. A gente teve o mês da mulher falando É. sobre, né? Fizemos várias... Mulher minha não entra em delegacia. Puxa Então, se é isso, não sei o quê. E eu, nova, né? Eu já tinha meus 27 anos, mas. Já achava que eu tinha que constituir família. com Tava essa idade, apaixonada. né? Tava Tava, mas assim, apaixonada. era mais aquela coisa que já tá batendo, que eu preciso Entendi. Tomar um rumo? tomar um rumo, né? Eu falei, até tomar o rumo, vou estar com uns 30, né? Até com. Né? Vamos. Então tá. E. A gente relembra essas coisas, né? Fica. Assim, não que não gostasse, lógico, a gente tem a paixão, mas une, né? Sim. Toda aquela coisa assim, tá gostando, já tá meio que na hora. Amanda, Tem um objetivo. olha, de verdade, eu até te agradeço você compartilhar com a gente, porque é importante, eu tô te falando, a gente fez, né, o mês da mulher, março, em homenagem, entrevistamos várias mulheres aqui, e colocando esses desafios, e assim, você tem uma filha, como você falou, eu também tenho uma filha. Sim, E eu não gostaria que a minha filha, quando tivesse essa idade, tivesse esse tipo de problema. sim. Eu gostaria muito que quando minha filha fosse pedir emprego, ninguém fosse perguntar pra ela se ela já tem filho, se ela pretende Se ela casar. pretende ter filho? Então, é Isso uma coisa... acontece demais. Pois é, então, a gente tá trabalhando hoje pra que isso não aconteça lá. né? É. Então, Que olha a cabeça da mulher, que eu pensei, né? Aí eu tava com 28, né? Eu conheci com 27, dali a um mês eu ia fazer 28. Eu pensei, se der certo, a gente tá indo trabalhar junto. Aí ele me chamou. Aí ele me chamou de sócia no escritório. Aí eu entrei com uma porcentagem na administradora. E se der certo, em 2 anos a gente casa. Vou estar com 30. aquela tá 30, colocando os 30. milhões que ela gente, ganhou, É tá? a conta eu tô básica, falando né? certo. E eu garanto que muitas mulheres passaram por isso. Uhum. Aí até não sei o quê, tarará, engravidada, vou estar com uns 33, 34, 35. Gente, a mulher tem um relógio biológico. E eu era louca pra ser mãe. Deixa eu te falar, e isso, infelizmente, aí não Não é tem como machismo, não é mexer. nada. Não tem o que fazer. Essa é a conta. Por mais que você hoje em dia tenha onde guardar óvulos, enfim, toda essa coisa toda, por mais que na época isso estava engatinhando, né? Sim. E a tecnologia melhorou muito de lá Melhorou, pra cá. mas é caríssimo, não é todo Sim, mundo que pode sim. fazer, Não. enfim. Isso é outro. E os riscos vão aumentando, né? Exato. Mas eu falei, poxa, é uma pessoa bacana, né? E que essas coisas a gente vai Na hora era descobrir. bacana, Gente, né? bora- não, 2 não, meses de pera aí. relacionamento era Isso daí- bacana. isso daí é o Fica, seguinte, isso fica na internet, gente. não, mas todo ex você só conhece depois. Né? Não tem jeito. Cara, E, bom, como pai é fantástico, mas com ex-marido, né? Marido a gente deixa para uma próxima. Isso. Mas, enfim, e aí uniu, né, tudo. E foi isso que aconteceu, né? Então chegou o momento e tal, e foi aí que eu comecei.
Que bacana. né? Só que aí, lógico, teve todos os episódios, porque foi uma época que eu larguei algo que depois eu voltei a trabalhar. Sim, Mas foi quando eu tive meu primeiro contato com os condomínios, então foi muito bacana. Claro. Que aí o mundo condominial, que não tinha esse nome condominial, porque Sim. o condomínio era dentro do imobiliário, uhum, então nós éramos advogados imobiliaristas, não Legal. existia o condominial. bacana Né? O isso. direito condominial, Recente, vamos dizer assim, né? muito, não tinha ainda essa pegada, esse nome, né? Sim, Mas teve vários reveses, né? Eu tive que largar o jiu-jitsu, que foi meu primeiro contato, era lá. Então, mulher minha também não pisa no tatame, entendi. entendeu? Então, teve muitas coisas que eu também, erro meu, me submeti para poder. Mulher minha vai ficar dando mata-leão nos outros? Mas era mais ou menos Não, isso. Então, assim, que a gente. É triste. Então, enfim, passei por várias coisas para. Né? Então, muitas vezes eu não podia atender homem no escritório. Então, Entendi. nossa, eram coisas assim. Mas tudo tem um motivo, né? Não foi erro dele somente, foi erro meu também de me submeter, Sim, né? Para poder continuar a família, né? Porque eu Sim. sempre fui daquela assim: se eu casei, é um casamento para sempre. Só que aí a gente entende que nem tudo a gente O que é tem, pra sempre, sempre acaba, né? né? E a gente não tem já que dizia se Cássia, submeter. Não, isso daí é importante você citar, porque o que que acontece? Os contos de fadas, eles vão fazendo isso com a gente, né? E Exatamente. viveram felizes para sempre. Isso. E viveram felizes E eu para fui sempre. da época extrema da Disney, não de Exato. frequentar a Disney, mas dos desenhos da Sim, Disney, né? sim. Que tudo Tínhamos direcionava isso, isso. né? E eu Tudo. sou extremamente tanto é que mais tarde, né, na época que nós nos divorciamos, eu montei uma empresa de casamentos. Que E eu bacana. vi muitos casamentos à la Disney, porque eu acredito extremamente no casamento. Parabéns, que legal. E... Que você não deixou influenciar. Não. Isso é importante. Algumas pessoas acabam se deixando influenciar pela experiência não tão boa, talvez tiver alguma situação. Muito legal. E aí, vou até passando um pouco para isso, como na época eu casei em 2005, né? E essa época era o fervo do Orkut. Não sei se vocês lembram. Né? Lógico. Não lembro. Scrap. Não lembro. Depô. Não sou tão velho assim, não lembro. Não. Assim, ó. Que alegria. Como é que é? Pessoa que conheço há tão pouco tempo, já admiro tanto. Todo mundo mandava essa. E eu tinha os grupos no Orkut, eu era uma noivinha muito conhecida na época, porque eu compartilhava tudo. Já era blogueiro lá, né? Blogueira. Rapaz, você falar em blog desde o Orkut. Você vê? Eu ainda não tinha o blog ainda, mas eu já fervilhava ali, porque eu compartilhei todos os preparativos, tudo. Não fiz um casamento grande, mas teve tudo assim, bonitinho, do bom, do melhor. Foram 200 convidados. A minha igreja... O casamento 200. Na minha igreja... Foi o meu, eu paguei caro. Paguei... Claro que eu paguei bem caro pro casamento de 200 pessoas. Amor, sabe quanto tinham 600 pessoas na igreja. Nossa. Sabe da onde? Do Orkut. Olha aí. Isso é bom você, quando você casa, é bom você não conhecer pessoas. As pessoas iam no carro, você é Amanda, Quanto... tô te conhecendo. É que casamento, fala, Amanda. Você faz aquela lista, né? Primeira lista, tem 1000 pessoas. Aí você olha e você fala, 1000 pessoas? 100 por cabeça. Conta simples, 100 por cabeça? Rapaz, não dá não, peraí. Vamos lá, aí você faz a segunda lista. Isso aí você já mesmo. reduziu 20% ou 30% dessa lista. Você fala 700 pessoas. Ainda não dá não. Aí quando você vê, você chega nos 200. Então, Isso aí. Aí chega pai, mãe e fala assim, não, mas a tia lá da Rebimboca da parafuseta tem que convidar. Aí você vira e fala assim, que bom que você tá financiando o meu casamento, né? Então você pode convidar. Foi exatamente, porque era a gente que tava pagando tudo, não eram os pais. Então, eu falei assim, desculpa, Não mas dá. vai ser essa lista. Exatamente, exatamente. Todo mundo passa por isso, né? Que vai casar, né, cara? Não eu tem só jeito. fiz a diferença de vocês dois, então. Eu comecei de baixo pra cima. Então, exemplo. E esse precisa chamar esse. Tipo assim, se chama esse, tem que chamar esse. Aí, A gente falou, Jonatas, convidado não convida. Exato. Convidado não convida. Isso é lei, pessoal. Convidado não convida. Isso. Ainda mais hoje que você paga buffet, Nossa. festas caríssimas. Então, assim, você é convidado para uma festa, não leva ninguém.
Tem a noção, né? Tem a noção. Pelo amor de Deus. Bem, já deixo aqui até pras festas que eu fizer. Já presta atenção. Convidado não convida. Prepara o corte. Né? Convidado não. No máximo, se você for convidar alguém, avisa se pode. Pergunta se pode antes. Exatamente. Eu vou falar não. Olha, Tem gente mas que eu vou fala falar- que pode. Olha, eu falo que não. Eu como ex-cerimonialista de eventos, eu já falo, nem pergunte. Nem pergunte. Se está só o seu nome, agora se veio Amanda Scioli e família, aí é outra história. Agora, se tá Amanda Scioli e filha, é só filha. Amanda, assim... E cônjuge. Aí É outra porque história. é que tem gente que acha que família... Olha a etiqueta, pessoal. Né? É que tem gente que não sabe o que é família. Quando você casa... Não, é verdade. Quando você casa, a sua família quem é? Seu marido. Sua esposa, seu marido e, no máximo, suas filhas. É. É isso. Não Não é é o pai, mãe, tio, é, irmão, não. sobrinho. É família, gente. Isso é bíblico. E é bíblico mesmo. É bíblico. É bíblico. Então, assim, família é marido, mulher, filhos. Pai, mãe, sobrinho, cachorro. Deixa em casa, gente. Não leva, não foi convidado. Tinha aquele negócio dos difícil, convitinhos né? pequenininhos que você mandava. Nossa, o vale número. coxinha. Valeu. Vale coxinha, gente. Isso não. Isso é inadmissível. É o vale coxinha. que a Meu gente Deus chamava. do Tá céu. vendo? É um Que absurdo. legal. E aí, seu casamento então, teve 600 pessoas. Do Orkut, porque foram me conhecer pessoalmente e me ver de noiva, tá? Aquela Que coisa. legal. Olha que legal. Foi. Só que aí eu continuei na área condominial, trabalhando. Em 2009 nasceu minha filha. Em 2010, quando ela fez 1 ano, eu já sentia que o negócio do casamento... Pra você, não tava... mas já faz tempo, né? O negócio Não já era era tão pra sempre assim. Não, pra sempre já era antes até de engravidar. Mas aí engravidou, né? Falei, vamos segurar mais um pouco. Olha aqui, os bastidores. Sim. E só que eu falei, tá. Daí em 2010 eu falei assim, bom, eu gosto de trabalhar com isso, preciso me desvincular da empresa, porque até então a gente estava trabalhando juntos, Sim. né? Sócio e marido. Gente, é difícil, né? Você lidar com isso. Tem que ter muita discernimento, né? Trabalhar. Muito. Muito Aí eu complicado. comecei a aceitar um pouco mais de convites para fazer um casamento ou outro e tal. E abri um blog na época. Começou. Aí começou Fata Blogueira. Que foi o legal. Amandica Indica. E que eu comecei a escrever, né? E o que você colocava lá? O Amandica Indica era dicas, né, sobre casamentos, cerimoniais. Fiz todos os cursos do Brasil de cerimonial de casamento, desde militar até não sei o Que quê. legal. Fui estudar em todos os estados. Era convidada por todos os cerimonialistas do Brasil para fazer os cursos. Que bacana. Foi muito que legal. bacana. E aí vários prestadores de serviços e fornecedores me procuravam para anunciar no meu blog. Puxa, Então que colocavam legal. lá, Vocês estão vendo, gente, como funciona? Já ganhava dinheiro naquela já época. ganhava, não, assim, ganhava e colocava o banner, só que aí eu tinha um contrato de prestação de serviço com eles, que mensalmente eu colocava uma matéria sobre eles. Se eles estavam em alguma feira, algum evento, eu ia até lá, eu Fazer fotografava. uma cobertura, vamos Fazer dizer uma assim. cobertura, adorava. Estava em todos os desfiles, Arthur Kalimann, não sei o quê. E era fantástico. Aí fazia alguns eventos, fazia alguns casamentos, e aquilo, aí foi, no ano seguinte, assim, em 8 meses explodiu. Explodiu, eu já ganhava legal. 3 vezes mais do que trabalhando com o meu ex. Que bacana. E aí foi, imagina, machista, não Uhum. suportou isso de forma alguma. Uhum. Chupa isso. Hã? Chupa isso. Aí eram coisas Minha assim. monetização indo embora! Eu tô querendo chegar nos 1000 seguidores pra monetizar! Meu Deus! Aí eram coisas assim, você acha que o que você faz é trabalho, isso é um lixo. E humilhação Puxa pra vida, baixo. que pena. Aí eu falei, um lixo, que bom, vou viver do meu lixo. Beijo, um queijo. Morava na minha casa, graças a Deus, Sim. consegui me desvencilhar. E assim foi. E vivi muito bem disso, uns 4 anos, dei um respiro dos condomínios, porque quando a gente se divorcia, a gente também precisa dar um respiro de tudo que envolvia o casamento, Faz sentido. né? Menos dos filhos, claro, né? Faz Então, a minha sentido. filha linda, maravilhosa, sentia falta de algumas coisas, muitos clientes me procuravam, muitos síndicos orgânicos me procuravam, ai, Amanda, porque ele não fazia atendimento, não fazia nada, porque... Né? Mas, enfim, a cara foi só pra vocês. Vocês não viram. E... Ó, a câmera ali pegou.
Ai, mas assim, mas eu tava seguindo minha vida, né? Sim. E, enfim, e fiquei, foi muito bom. Meu blog fui muito premiada, chegou a 5º maior do Brasil na época. Parabéns. Olha que legal. Mas nessa época eu nem fazia Instagram nem nada disso. E aí, 2013, muito resumidamente eu vou falar, meu pai Claro. ficou muito doente. Antes, eu só quero falar É. uma coisa, por favor. Nós a convidamos sem saber desse histórico, viu? É verdade, O gente, não síndico sabia. blogueiro, a gente falou pelo que ela faz hoje, mas aí você é. vê que tem lastro, né? É, Muito legal, é. parabéns. Vamos E lá. aí, nessa época, eu estudei um pouco de marketing digital da época, né? Uma coisa muito lá atrás, Claro. que logo já mudou muito. Sim, E, aliás, foi muito difícil eu começar a lidar com o Instagram na época, Tá. porque eu fiquei reticente, porque era coisa de foto, tinha que escrever pouco. Eu já sou Sim. daquela que escrevo muito, por isso que o Uhum. blog eu me dei bem, sim. porque eram textos e textos. Advogada, né? Adorava escrever. Mas aí meu pai adoeceu, resumidamente, Sim, ficou claro. dentro de um hospital de 2013 até final de 2016. Tá brincando. Nossa. E eu sou filha única, né? Ah. E aí quem teve que acompanhar tudo isso fui eu, né? Minha filha pequena, aquela coisa toda. Nicole, vai se preparando, filha. Se o papai ficar doente, é você. Porque você vai ser única. E não é fácil. Minha filha é única do meu lado, né? O pai Uhum. teve outros filhos, tá em outro Sim. relacionamento. Mas. E quando aí eu fui meio que largando um pouco a minha recém-profissão na Claro. época, né? Eu tinha que Em cuidar. função disso. Em função disso, óbvio. Então, quando ele faleceu, eu já não tinha mais quase clientes, porque eu já tive que dispensar, eu não podia viajar Claro. para fazer casamento, Claro. né? Nem nada. E, enfim. E aí eu tive que recomeçar, né? Só que eu perdi a vontade de continuar nessa área, já não me satisfazia mais, né? As noivas me procuravam, tudo, mas eu falava, ai, gente, não é isso ainda, né? E engraçado que quando eu me divorciei, elas ficaram desesperadas, as noivas do mercado. Falaram, Amanda, você vai deixar de fazer... Você não acredita mais no amor? Você não acredita mais no casamento? Não, suas loucas. Vou continuar fazendo agora com mais amor ainda. Acredito sim, vou fazer. Fui com todo gosto. E amo, sou noiva, tá? Adoro. Parabéns, Que legal. parabéns. E... Enfim, só que aí nesse meio tempo, 3 Já meses... vai pegando a letra, hein? Como que é, viu? Gente, Como ó, que é o nome? Como que é o nome do sortudo? Rodrigo. Rodrigo, já entendeu como que funciona, né, Rodrigo? Fica a dica. Fica a Deixa eu te dica, dar um Rodrigo. podcastzinho aqui. Fala, vou te mandar o link, vou pegar seu número aqui, vou te mandar o link depois do Não, e ele podcast. foi tão lindo. Aí, ó, gente, nós somos, né, quase 50 aí, noivos. Que legal. Foi pedido ajoelhando no chão, surpresa, A moda antiga. a moda Olha antiga. só. Super lindo. Te amo, Rô. Que legal. E aí, o que eu ia falar? Bom, aí voltando, 3 meses depois que meu pai faleceu, eu ainda estava naquela, o que eu faço? Volto, não volto? Blá, blá. Aí eu recebo um recadinho no meu LinkedIn. Só um parênteses. Você viu quantas redes sociais ela já falou aqui só nessa conversa? Né? Tem Orkut, blog. E é importante. Ter plurais. Sim, o LinkedIn eu não mexia há muito tempo, tá? Uhum. Tanto que nem tinha nada de eventos, nem nada lá. Tinha parado na fase dos condomínios. Sim. Aí tinha uma mensagem lá do Dr. Rodrigo Carpati. Ah, que bacana. Oi, doutora Amanda, não sei o quê. Vi o seu currículo aqui e tal, apesar que não tá atualizado. Tinha uns 4 anos sem atualizar. Ainda tomou um bronquinho de leve, né? Atualiza. Mas aqui no escritório eu acho que estamos precisando de alguém como a senhora. perfil, tá. Poderíamos pedir para o RH te ligar, não sei o quê. E eu, na época, desculpa, doutor Rodrigo, mas eu não sabia quem era ele. Ué, Em 2017, né? Normal. Aí eu fui olhar. Ele não tá nos blogs que nem você, tá tudo certo. E na época também, 2017, estava tudo ainda muito sim. calmo, sim, né? Sim, sim. Aí eu fui olhar quem era, eu falei, advogado. Aí eu fui olhar, condomínio? Aí eu falei, Senhor, não é possível. Aí, porque eu tava todo dia pedindo tanta resposta para Deus, sabe? Nas minhas orações. Que Falei, legal. essa a resposta, Senhor? Aí eu peguei, aí eu fiquei uma semana, assim, aí, de novo. Aí, como tem meu celular, aí o RH me ligou. Eu falei, bom, 3 vezes é para eu ir, né? Sim, sim. Aí fui, fiz a primeira entrevista, conversamos, não sei o quê, fui na segunda, deu liga. Fui. E aí, 2017, retornei. Retornou. Que bacana. Quando é pra ser, gente. Aí Não eu tem falei assim, jeito. olha, aí eu falava pra mim mesma, e Sim. falava mesmo, viu? Eu falava assim, não vou dar um mês nesse escritório, não por nada, era incrível lá dentro. Sim.
Mas eu tenho certeza que vai vir aquele ranço da época que eu era casada, que eu trabalhava com ele, que era Olha só. e não por causa dos condomínios, mas porque tinha uma coisa assim, Claro, né? afetiva. Eu sei que ia vir aquela. Pelo contrário, eu já tinha me curado, Que bacana. sabe? E aí veio um amor tão intenso que eu só tinha vontade de me atualizar, estudar, voltar com toda a força do Que mundo. legal. E eu agradeço imensamente esse convite que o Dr. Rodrigo me fez na época, porque acho que foi a mão de Deus que fez assim, vai. Que bacana. E tô aí. Puxa, Muito muito bom. legal, muito legal. E- E aí você trouxe disso esse expertise com comunicação, né? E aí até pra gente dar uma dica pro Ayrton, então é o seguinte, o podcast é pra todo mundo. Vou anotar. Mas, e aí, e como que você incorpora no seu dia a dia essa vivência online e, claro, o conhecimento que você tem, né? Então, que bacana saber isso agora, né? Tem esse lastro de você já ter feito casamento com 600 pessoas no Orkut, que a gente sabe que era uma abrangência menor, né? Sim, Muito Do que menor. é hoje, Sim, né? sim. Hoje as redes sociais, elas praticamente tomam o nosso dia, né? Até é importante a gente frisar isso. Você pode pegar a rede social ali e para você saber se você está consumindo de forma adequada ou não, por exemplo, o Instagram, você vai ali naquele pesquisar, você vê que tipo de vídeo que está sendo indicado para você. É. Aí você sabe se você está usando bem. Isso. Porque como todas as ferramentas, eu gosto de frisar isso também, essa caneta a gente está usando aqui para escrever e tal, mas eu posso danificar o olho de alguém com isso, se eu quiser. Sim, Então, o uso da ferramenta é nossa responsabilidade, total. né? Então, a Amanda tem feito legal. E como que você lida, Amanda? Como que você faz realmente para... Que nem o Ayrton brincou no começo, chegou aqui, já falou, você se preocupa com isso, você pensa antes. Como que você utiliza pra gente dar as dicas aí pros nossos síndicos? É que eu tô anotando aqui. Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não tenho nenhum método assim que eu falo, olha, eu vou fazer dessa forma. É tudo muito instintivo e muito Legal, natural, tá? ok. Mas o que eu costumo assim fazer? Eu me preocupo muito, por exemplo, de agradecer e enaltecer, por exemplo, os lugares onde eu estou e que me convidam para alguma coisa. Por exemplo, vocês me convidaram para estar aqui nesse podcast que eu tô adorando. Sim. Então, poxa, eu quero, aí eu faço, se dá tempo, né? Se eu não tô atrasada, gravo um videozinho antes de sair de casa ou no caminho, dizendo para onde eu estou indo. Faço um Legal. videozinho ao vivo, a hora que eu chego, Sim. para dizer aqui que a gente tá aqui, para fazer, para postar, para mostrar, né? Quando for pro ar, né? Eu vou, né, se não tiver um resuminho, alguma Sim. coisa, eu mesmo vou tentar fazer para postar Que legal. do meu modo caseirinho, né? Então são coisas assim que eu tenho preocupação por agradecimento mesmo, Que sabe? legal. Ou então um evento. Vamos supor, vocês vão fazer um congresso, alguma coisa assim. Então, Sim. assim, lógico, além por parceria de compartilhar já os banners normalmente, né? Mas Lógico. eu costumo fazer sempre um a mais, e enfim. Agora, no dia a dia, nos meus condomínios, né? Eu sempre me. Hoje você tá em quantos condomínios? Hoje eu tô com a Adri 12. Ai, que legal. A gente, tá? Ela tem mais alguns que veio da parceria dela passada, né? Sim. E a gente renunciou a 2 no começo do ano, que a gente estava até Uhum. comentando, né? Inclusive, eles fizeram uma troca bem legal. Depois, se vocês quiserem de alguma maneira citar aí, vai ser bacana. E estamos aí aumentando, né? Alguns a gente Parabéns. recusa, porque a gente não quer atender nada muito longe, né? Porque a gente, para não... Perfeito. Poder atender realmente... Parabéns. Atender Isso- bem, né? Isso é o que a gente ensina no nosso curso. É, Fazer a carteira de clientes É. dentro de uma logística Logística sua. boa, né? exatamente. Se você tem uma sócia que mora num lugar, você mora, vocês podem atender mais ou menos ali. Isso. Mas dependendo de como for, gente, pelo menos São Paulo, tá? Brasil todo tem outras viés, mas em São Paulo, dependendo do lugar que você vai, você não gasta menos de 2 horas para chegar. Isso. Então, E agora, essa época, né? As concorrências estão fervendo, né? Sim, Então, é. tá uma coisa. Mas, enfim, e essa coisa, assim, do dia a dia, as lives, tudo, assim, não tem nada, assim, muito... algum critério, assim, sabe? Pra Claro. fazer, sabe? Então, é muito instintivo. Então, legal. dentro dos condomínios, eu procuro mostrar o que eu acho que é diferente, ou então alguma coisa assim que me intrigou muito. Às vezes eu faço um desabafo, alguma coisa que eu já passei, eu já saí de assembleia de concorrência que eu fiquei, assim, Chateada com a indignada. situação. Aí eu vim dirigindo Conversando. e conversando, me desabafando. Então, eu tento interagir da melhor forma. Terça-feira eu fiquei tão bem que eu cheguei em casa 11 horas
de uma assembleia, abri uma Corona e fui tomar uma Corona. Eu falei, tava bem, A né? Corona não tá pagando nada. Deixa eu falar. A Corona não tá pagando nada. Ah, Corona, paga a gente. Deixa eu te falar, mano. Mas você deu uma pista que eu acho interessante. Antes da gente falar nos condomínios, que a gente vai explorar um pouquinho. Pô, esse sentimento de gratidão é bacana também, né? Claro. Então, se você tiver esse viés, já te ajuda. Se você pensar dessa forma, pô, vou agradecer as pessoas que de alguma maneira estão me dando espaço também. Isso é uma forma de você já pensar, né? Ah, pô, tô saindo de cá, tô indo pra tal lugar, vou fazer. Uhum. E aí, por quê? Agora eu vou falar uma parte mais técnica. Porque é importante, as pessoas precisam ver o que você tá fazendo, como você faz, porque ela, principalmente no mercado de condomínios, em todos, mas principalmente no de condomínio, é confiança que a gente vende. Uhum. E se você não mostra esse bastidor, a pessoa não vai acabar confiando em você. Exatamente. Então, bem legal. Eu já anotei aqui. Gratidão. Gratidão. Muito É. bem. Tô Acho que anotando. gratidão é a base para tudo, né? Sim. Ah, isso sem Para dúvida. tudo. Eu acho que, e principalmente no nosso mercado, eu vejo assim muito no dia a dia A ingratidão, né? a ingratidão. A ingratidão. Não só conosco, como síndicos dos condôminos em si, né? Que é uma cobrança, você sabe disso, muito Sim. violenta. E até a cobrança, tudo bem, a gente Tá tá lá até pra isso, né? acostumado, né, com isso, tudo, mas muitas vezes eles não sabem o que, o que está sendo feito nos bastidores, não sentou, não procurou saber e cobra sem saber se já foi realizado ou não. Mas isso fica para depois, que eu acho que não é esse o tema. Sim. Mas eu acho que entre nós a gente precisa ter mais empatia, mais gratidão, porque muitas vezes as pessoas se utilizam muito umas das outras, principalmente dos meios que a gente tem, Sim. né? Vem aqui, ai, obrigada, foi, não sei o quê, e aí sai, não vai, de repente eu posso te ajudar em alguma coisa depois, você pede Sim. assim, a pessoa fala, eu vejo depois, eu te indico depois, tal, vira as costas, não lembra, tudo. Eu acho isso pobre de espírito, Sim. sabe? Eu acho que se a gente pode ajudar um pouquinho, você tem uma indicação, seguidores, alguma coisa assim, vamos ajudar, vamos expandir isso. O mercado Claro. é tão grande. Mas a gente não tem isso na nossa área, você sabe, né, Amanda? Que são poucos os síndicos que ajudam um ao outro. E eu vi isso, até eu posso, não sei se Claro. eu acho que é importante, Por favor. eu falei isso até no congresso da Brascom de ano passado, do CobraCon. Sim. Na minha transição de carreira ano passado, foi muito marcante para mim e sofrível em alguns momentos, porque eu tive sim os braços abertos de alguns síndicos, algumas síndicas. Nossa, que bacana que você está vindo, e tal. Inclusive da Adriana, que era minha cliente, Que legal. né? Legal. No jurídico. Porém, eu tive, assim, de algumas síndicas em especial, eu tive um revés, assim, tremendo, que começou, assim, me difamar no mercado de uma forma Nossa. que é bom nem falar Claro. e de chorar, assim, de ficar, assim, de inventar histórias, assim, de, Isso que eu ia assim, falar, e em verdades, né? muito. Assim, se a pessoa não soubesse do meu histórico, da minha vida, da minha Foi história blogueira, foi familiar, casamento. de tudo, de histórico familiar até, de história do meu avô, de tudo, teria me prejudicado na carreira, até na minha passagem como diretora lá da Anacom, Sim. etc., porque eram coisas assim absurdas, coisas assim de Devia realmente ser forte, de eu porque só pra não você ficar sabendo, muito, pra você chegar a muito. ficar Eu sabendo. só não teve uma ação judicial, boletim de ocorrência, tudo, porque eu soube, e eu sei que são verídicos, que foi verídico isso, porque foi mais de uma pessoa com muito. Mas Riqueza de detalhes, né? riqueza de detalhes, e são pessoas que nunca mentiriam, mas eu não tinha prova escrita ou oral, né? Então, Como a boa advogada. então, assim, foi só por isso. Então, por que isso? A pessoa também foi minha cliente. Puxa vida, que Né? pena. Então, assim, por que isso? A gente tem tanto condomínio. Só por quê? Porque eu virei síndica. 40 mil em São Paulo, Eu não gente. precisava. Ela começou a me ver como concorrente. Eu não sou concorrente, gente. Eu podia ser amiga, como eu sou da Adriana, virar uma parceira também. Que às vezes eu não quero, você quer, e Poxa, você Wellington, não quer, eu amanhã eu não vou quero. chegar. Wellington, você trabalha ali na não sei o que, Região X. posso te indicar? Porque, meu, eu não pego. Por exemplo, eu não Exato. pego condomínio com mais de 300 unidades. Posso te passar? Posso te passar ali na não sei o quê? O Wellington, Entendeu? por exemplo, já tem um perfil de condomínios Grandes. Maiores, entendeu? É isso. É. Ó, nessa mesma mesa, a gente conversando, já tem um perfil diferente de Pois síndicos. agora talvez a gente comece a pegar, porque vai chegar mais uma com a gente para esse perfil. Já não vai entrar pras outras, nichada, legal. tal. Mas assim, até então, a gente não estavam procurando a gente E tava... pra você ver como que é, né? Teve uma situação de uma síndica que eu liguei pra ela, porque eu conhecia.
estavam procurando um síndico pro prédio dela. Como eu conheci, sabia que ela que estava lá, liguei pra ela. Ô, fulana, como que tá aí a situação no prédio? Porque me ligaram aqui, pedindo uma proposta, querendo fazer uma reunião. Eu quero entender como que tá aí, porque depende da situação, eu nem vou. Uhum. Então, queria entender de você, se você falar que tá tudo bem, tranquilo, eu vou declinar e eles que procurem outra Claro. pessoa e você segue. E eu já tô te avisando que o gato subiu no telhado, né? Pra você ficar, né, Esperta, né? esperta. Beleza. Ela falou, não, tá tranquilo, tal. Depois eu fiquei sabendo que saiu, não tava tão tranquilo assim. E nem participei da concorrência. Teve uma situação no meu prédio que ela foi chamada, ela sabia que era eu e nem Não me avisou. avisou. Você vê, né? Aí eu falei, Valores pô, invertidos. eu continuei no condomínio, porque a gente sabe que às vezes tem uma oposição e essa oposição ela não tem tanta força, porque contra fatos não há argumentos, né? Mas eu acabei ficando, mas fiquei muito triste porque eu tive Sim. toda uma empatia, toda uma situação onde eu fui lá, procurei a pessoa, falei da situação que estava ocorrendo e a pessoa não teve a mesma gratidão, Sim. né, que eu tive com ela Pois nesse é. ponto. É triste, infelizmente, no nosso mercado a situação é muito triste. A gente nunca sabe, né, com quem a gente tá lidando. Depois que você conhece um pouco mais, você já sabe, mas assim, é difícil. Eu tomei uns tombos bem grandes o ano passado, assim, que me deixaram Mas tá calejados. aí, né? Não, e feliz E da olha, e o vida. pessoal acha, vamos lá, né, vou colocar, o pessoal acha que ser síndico é a pior coisa do mundo. Não é a melhor, gente, mas não é a melhor. Mas veja, Morrer queimado mesmo. Mas veja, pessoa formada em direito, tá ali com uma carreira, acabou saindo do direito, como ela colocou, e hoje é só síndica. Então o pessoal Só. tem. Só síndica. Então o pessoal tem que valorizar muito a função de síndico. É uma função que hoje, né, é o sustento de muitas famílias. E não é um sustento assim só pra você pagar boleto, não, gente. É um Não é renda, sustento. não é renda complementar. Não, De não. forma É uma alguma. renda realmente pra você poder postar aí no Instagram viagem, né, Amanda? Meu final de semana na praia. Exatamente. E a gente tem vida também, né? Aliás, Fala um pouquinho sobre essa situação, é, porque assim, como eu não sou blogueiro, né? aliás, a gente precisa falar muito sobre isso também, né? Claro. Assim como eu, que tem essa parte aí blogueira, digamos Sim, assim, nós claro. temos outras síndicos também, que Sim. estão aí Nós tivemos a sendo Vanessa aqui também, a que Van, lida bem tem a com Van, tem a Lari, enfim, temos uma série de síndicas aí, a Marcela Volpato, enfim. a menina dos condomínios, ela também usa bem. Ela Usa estuda, eu já vi ela em bastante. várias lives de marketing digital. Isso. E a gente. Williane. Eu às vezes fico preocupada no sentido assim. Que às vezes podem achar, porque essa daí fica muito. Nossa, tá sempre em evento, tá sempre aparecendo. Será que ela cuida dos condomínios? Né? Será que ela tem tempo? Porque, nossa, só se aparece, né? Só faz live, só tá nos podcasts, só tá não sei o quê. E eu já recebi alguns feedbacks, tá? Pelo Instagram, mas bons. Tá? De tipo assim, nossa, Amanda, te admiro, como que você dá tempo, assim, porque você escreve nos maiores portais, nas colunas jurídicas, você tá nos eventos, você palestra, você faz podcast, você não sei o quê, nananana, como que você dá conta de tudo isso, né? E realmente, às vezes é difícil, às vezes a gente dorme pouco, às vezes, só que assim, a prioridade pelo menos minha, né? Sempre, Uhum. lógico, são Os os clientes. condomínios, são os Uhum. clientes, né? Mas a gente tenta, lógico, encaixar as atividades que vai sim. É importante a gente ter uma notoriedade, a gente ter uma proximidade Claro. com o Sim. mercado condominial. É importante, eu adoro essa parte acadêmica, então o que eu puder estudar, eu acabei de fazer uma pós-graduação, já estou começando outra, e se eu vou estudar de madrugada, se eu vou estudar às 5 da manhã, a hora que eu estou fazendo uma bicicleta ergométrica, não importa, eu vou fazer. Às Muito legal. vezes, eu recebo reclamação da minha filha. Fala, mãe, eu te vejo a hora que você me leva para a escola. Você Isso chega, eu já tô dormindo. E essa é triste na nossa função, né? E assim, aí eu, no final de semana que eu tô com ela, eu tento dar atenção para ela, tento dar pro noivorido, Sim. porque é tudo que ele também trabalha que nem um louco em outra área, mas
trabalha muito. Todas as áreas trabalham muito, né? Muito. Essa é a verdade. Essa é São verdade. Paulo ainda, né? A gente São tá... Paulo é uma correria doida. Então, assim, então a gente precisa sobrepesar tudo. Mas quem tá do outro lado, principalmente condôminos que nos seguem, eles precisam entender que tá tudo correndo bem no seu condomínio. Se não tá, tem dúvida, procura a gente. Senta, olha, eu gostaria de entender o que está acontecendo. Você pode vir no condomínio, na hora que você tiver, pode me chamar. Não vai meter o pau no grupo de moradores ou não vai escrever bobagem embaixo de algum post da gente. Ai, nunca aconteceu isso comigo, mas já A gente já aconteceram viu com outros, outros. claro. Ai, aparecer em live sabe, mas Respondendo cuidar isso do aqui, condomínio não vai, entendeu? Porque isso é feio. Pode até ser que até esteja acontecendo com aquela, mas não faça isso. Exato. Chama a pessoa, chama o profissional e fala, Conversa. olha, tá faltando isso aqui. O que está acontecendo? Vamos priorizar, porque senão a gente vai ter que pedir para simples sair. hoje, então. Tão simples. Todo mundo faz um contrato de prestação de serviço, dando lá os 30 dias para poder sair. Exato. Um quarto tá de tudo condôminos bem. também, na pior das hipóteses, hoje já foi difícil tirar síndico. Já foi difícil. Então, assim, não façam isso. Mas síndicos, priorizem primeiro, por mais que vocês sejam blogueiros, né? Priorizem antes seus condomínios. Depois façam seus estudos, suas lives. Acho incrível. Eu mesmo faço, adoro fazer, tem que fazer, mas a gente tem que priorizar primeiro o trabalho, né? O trabalho, a nossa família, Sem dúvida. nossas esposas, nossos maridos, noivos, namorados, a gente tem que fazer mais. Isso tudo hoje, de estar na internet, de fazer um marketing nosso, hoje também é trabalho. Faz parte do contexto. Com certeza. Se você não é visto, você não é lembrado hoje, desculpa. Exato. Quem é o Wellington hoje? Se você não tiver um Instagram, se você não tiver um site, se você não tiver onde você é encontrado... Ninguém te... Você Você não é ninguém. Vamos combinar uma coisa, ó. Antigamente, as grandes marcas faziam lançamentos dentro do Fantástico. Lembra disso? Porque era uma audiência. Ficava a semana toda falando, não perca no primeiro intervalo do Fantástico, não sei o quê. Já não tem mais isso, porque as pessoas estão na internet. Hoje, esses grandes lançamentos são feitos dentro da internet. Então, assim, se o seu síndico tá se comunicando bem, é importante, inclusive... Os síndicos que se comunicam bem dentro do condomínio, eles têm defesa nesses grupos de WhatsApp. Então, não acha que você blogueirando, você tá fazendo frufru. Não, você tá ajudando defesa, porque você tá dando elementos pros seus defensores lá terem ferramenta. Não, mas o Wellington fez tal coisa. Não, a Amanda, não, tá tudo redondinho aqui. Você consegue arrumar defensores. Exato. Então, se você ficar retratando, não, eu não gosto de marketing, né? Chega muito pra mim esse tipo de viés. Não gosto de marketing. Demonizando o marketing. É uma brincadeira que eu sempre faço. Tudo que você fez na vida foi um marqueteiro que te convenceu a fazer. Desculpa te falar. É, isso mesmo. Até o casamento, alguém em algum momento instituiu que ia ser assim. Algum marqueteiro pensou que tinha que ter lá a aguinha, né? Hoje lencinho, pra lágrima. Tudo isso foi um marqueteiro que pensou pra vender. Perfeito. E tá tudo bem. Tá tudo Agora, bem. você precisa usar as ferramentas em seu favor. Exato. E geralmente a pessoa tem usado contra, né? O que eu consigo fazer bastante nesse sentido é, dentro dos condomínios, eu faço vários vídeos. Mostrando tudo o que é feito, né? Como que foi feito, por que está sendo feito, tentando dar um esclarecimento de tudo. Para os condôminos. Para os condôminos. Eu só tenho aqui. As anotações aqui tá para externar essa situação na rede social, entendeu? Mas tá anotando aqui, ó. Tô anotando aqui. Mas, cara, Você não arruma defensor assim? Sem Compartilha dúvida, com os caras sem aqui. dúvida. E às vezes, eu vou contar um exemplo que tá ocorrendo num prédio meu, que é até triste, né? A gente tá lá há 2 anos, foi reeleito agora, e o nosso conselho levou um projeto para aprovação. Aí chegou na Assembleia e aprovou o projeto. 500 mil, $500 mil. Legal. E foram poucas pessoas na Assembleia. E aí, poxa, os moradores ficaram revoltados. Como que aprova 500 mil? Que não sei o que, a situação que tá... E fizeram todo um abaixo-assinado para chamar uma Assembleia. Eu acho isso fenomenal. Sim. Eu acho a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu acho essa interação dos moradores, assim, de uma forma fenomenal. Mesmo que seja uma... O pessoal pediu pra gente cancelar. Eu falei, gente, não tem como cancelar uma Assembleia. Mas vocês têm o direito de chamar uma outra Assembleia. Exato. E se tiver quórum superior... Até pra eu entender... ganha. Né? Até pra eu entender se a reivindicação não é de um grupo
pequeno, porque isso sempre vai ter em algum condomínio, ou se realmente é da massa. Se for da massa, ótimo, vocês vão ter força, a gente faz uma nova assembleia e volta. Aí teve a assembleia e retroagiu. Não saiu o projeto. Não saiu. E o pessoal falou, tá vendo? Você quis jogar... Eu falei, gente, eu não. Eu trouxe com a minha função, o projeto tá aqui, vocês aprovaram. Vocês não vieram na primeira assembleia, vamos dizer Vocês assim. não vieram, então assim, vocês não teve como opinar. E aí agora tá, mas o síndico não presta. Várias manutenções a serem feitas. Aí eu olho pro condomínio, o pessoal manda uma foto de um ferruginho no portão, um ferruginho no outro negócio, que tá tudo dentro do projeto pra ser feito, né? E fala, vamos fazer uma abaixo-assinado agora pra tirar o síndico. Aí você fala assim, peguei o condomínio com várias manutenções, várias coisas, quase tinha dinheiro. Tanto que eu gastei bastante dinheiro pra fazer as manutenções. E aí, hoje ainda tem dinheiro, né? Aí tudo andando. Fui reeleito com unanimidade. Unanimidade não, mas tive 13 votos contrários de tantas pessoas que teve na Assembleia. E era de um grupo. E aí você fala, você foi eleito, trabalho sendo feito por conta de uma situação. Aí eu acho que entra um pouco na gratidão também, né? Por causa de uma situação que não foi nem levada pela gente. Aí eu falo a gente por conta da empresa. E eu tenho uma situação de pessoas revoltadas dentro do condomínio por conta de uma situação que talvez não tenham entendido. E aí entra a questão, eu faço um vídeo, aí eu sei que mandam no grupo dos moradores e o pessoal começa a bater no vídeo que eu mandei, dando a informação, indo contra uma coisa que é saudável para o condomínio. Aí você olha e você fala, não tem cabimento, mas né? você vê que interessante, essa história é legal pra gente explorar. O conselho não foi alinhado com o síndico, né? O conselho foi por conta, isso aí era pra ter sido feita uma campanha. Gente, a assembleia, você não ganha lá no dia, a assembleia você ganha antes. Você ganha antes. Exatamente. Você ganha antes. Correto. Não, mas foi feito o trabalho direito. O trabalho não foi feito errado. Só que era um projeto que talvez não fosse a prioridade para todos. Só que esse todo não desceu no dia da Assembleia para aprovar ou não. E aí depois da Inês é morta, né? É morta. Aí tiveram que... vão correr atrás para fazer um abaixo-assinado, que é legal, que é justo. Que é do jogo. Que é do jogo. Tá na Faz lei. parte, lógico. E eu não tenho problema. Eu falo, ó, voltar uma situação que foi aprovada, a gente tem que ir pela maioria aqui dentro, né? Exatamente. Não tenho que agradar um grupo pequeno. Eu tenho que agradar a maioria. Isso tem gente que até... Eu vi até no outro quando a pessoa falou, ele já falou que não vai agradar poucos, ele tem que agradar todos. Aí eu falei, não, se eu agrado todos, eu agrado os poucos também, né? Mas eu tenho que agradar a maioria, gente. Exatamente. Não, e tem isso, óbvio, né? Mas por outro lado, e aí o síndico, eventualmente, e aí eu sei que vocês já fizeram isso, já abriram mão de alguns contratos, também tem situação que o síndico precisa dizer. Porque se um condomínio, por exemplo, tem muito idoso, ou tem muito casal jovem, não sei o quê, nem sempre aquelas minorias vão ser atendidas. E aí cabe o síndico e o conselho que estão lá para isso. Exatamente. Então, assim, é claro que 90% das vezes a maioria vai vencer, mas a gente fica presente para esse tipo de situação. Que às vezes, não é prioridade colocar lá a acessibilidade. Não vou entrar no mérito de lei, né? Mas, poxa, aqueles em algum momento vão precisar ser atendidos. Numa lista lá, vai ter que ser atendido. Vai. Ou mesmo você recebe a visita da sua mãe que tem necessidade, alguma coisa assim. Ou mesmo, necessário. eu não é que eu saiba, tá? Mas eu gosto de jogar futebol. Vez ou outra é pé machucado, é não sei o quê. Então, assim, às vezes nós nos colocamos nessas situações também que é necessário ali uma acessibilidade. Então, é muito importante. Tem condomínio que tem muito pet, Sim. e outros não tem, mas precisa de alguma maneira resolver. Então, assim, a maioria na maior parte das vezes, mas eventualmente a gente tem que comprar as brigas pelas minorias também, né? Tem, às vezes, para entender, né? Para o pessoal entender, mas é comprar uma briga que seja viável para a maioria. Pra maioria. Então, mas aí que tá, é o trabalho de convencimento, Isso, mas isso começa antes, né? Começa antes. E essa é uma função árdua pra gente fazer dentro do prédio. Ai, gente. Que legal, mano. Poxa, eu quero já te agradecer. Falando de gratidão, né? Gratidão. Mas eu queria também falar só rapidinho. Não, por favor. Claro, sobre, por exemplo, a gente tá, né, falando aí sobre postagens, né, de nós síndicos, tudo. O que eu percebo muito, né, que nós síndicos, eu acho que em toda a área, né, quando a gente tem um perfil profissional, a gente tem muita dúvida sobre postar sobre vida pessoal. Legal, né? Ótimo tema. No Instagram, enfim, Facebook, etc. Geralmente quando a gente posta no Instagram já
Quem Já vai quiser pra já tudo. vai para Ah, tudo, perfeito. né? E eu acho que deve sim, lógico que não toda hora, porque se é um perfil profissional, a intenção é que você publique mais a parte profissional. Mas de vez em quando, semanalmente, sim, publicar algum momento bacana, né? De você em família, fazendo um esporte, se você faz, que você gosta, para mostrar que você tem um hobby, né? Um livro que você esteja lendo, mas que seja de verdade, né? Porque tem gente que faz Fake, marketing fake. falso, né? Que fala, estou lendo o livro aquele de autoajuda. Você não tá lendo nada, gente. Eu já conversei com pessoas assim, hoje eu postei esse livro aqui, ó, meu marido que tava lendo, não sei o que. Ai, que livro chato. Fala, fulana, mas Ah, por quê? não. Ai, pra dizer que eu sou intelectual. Pra que isso? Gente, Que absurdo. para, Gente, né? e não se sustenta. Não se sustenta, porque não é Então, rotina. Isso eu falo, gente, porque assim, isso é uma coisa que eu trago do jiu-jitsu. Eu tive um mestre, o Ornelas, que falava assim, eu peguei a faixa azul com ele, na época, Ó, tá perigoso mesmo, hein, velho? eu parei na roxa. Qual que é antes Ai. da branca? Gostei dessa. Eu acho que eu tô nessa daí, antes da É. branca. E ele falava assim, porque tem muita gente, quando muda de academia, aí eles compram uma faixa de outra cor para dizer que está em outra graduação. Apesar que você tem que ter o certificado, que você pegou a faixa, mas aí fala, perdi o certificado. Aí o professor malandro hoje já fala, então vai lá na academia anterior e pede para seu... Segunda via. Mas enfim, mas tem gente que quer dar uma de migué. Bom, enfim. E ele fala assim, gente, não adianta. A pessoa que vem aqui vai fazer uma primeira aula, ele não sustenta a faixa. Eu Exato. já sei o que ele sabe, né? Entendeu? Por mais que o cara seja bom na faixa que ele pegou, mas se ele vai pôr ele não vai sustentar. E é isso, a pessoa não se sustenta. Não sustenta. No Você vai dia a conversar com a pessoa. Vai. Leu lá Mente Milionária, leu não sei o quê, leu não sei o quê, não sei o quê. Você vai falar, a pessoa não tem um conhecimento de finanças? Exato. Ué, o que ela fez com essa leitura, então? Exato. Exato. Então, assim, é bacana. Você coloca um momento que você estiver lá, na praia, no final de semana, mas aí vem, puxa, mas aí eu sou síndica e eu vou colocar na praia, que eu tô na praia no final de semana, um momento lá, que eu tô passeando, enfim. E aí tem condômino que me segue, vai saber que eu tô lá no Guarujá, um exemplo, e o condomínio, se acontecer alguma coisa aqui, tá sozinho e começa a falar. Existe isso também. Que Claro tem que condomínio existe. que é fiel. Agora vai depender, eu não sei o contrato que você tem com esse condomínio. Você deixa alguém de stand-by aqui em São Paulo? Você tem equipe? E outra, que tipo de emergência? A gente já brincou muito sobre isso. Se pegou fogo, adianta o síndico estar lá? Não, você vai acionando Bombeiro. alguém. E outra, se você Se tá... parar o portão, e se você for vizinho, você vai lá. Eu não sei arrumar portão, você sabe? Não. Você sabe, Arthur? E o importante, a gente sempre fala, a gente tem que pôr Nem de isso casa na eu arrumo. cabeça. O síndico... Eu não consigo trocar uma lâmpada em casa. Coitado são do dois. Gi. São dois. Roberto sofre a mesma coisa. Você é doido. O síndico, ele é responsável, civil, criminal, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe. Porém, o síndico tem que trabalhar cercado de uma equipe que ele possa contar. Então, ele tem que ter as empresas, os prestadores de serviço. Nós já temos, em quase todos os condomínios, né, Wellington, aquelas empresas que a gente tem os contratos mensais, Fato. que tem lá o seu SLA para poder atender o condomínio, numa emergência, etc., que vão ser acionados quando houver uma A emergência. equipe tem que estar treinada para acionar as pessoas certas. Isso, a equipe treinada e tudo isso. Então, tudo isso já vai estar no escopo, né? Geralmente, a gente também tem aqueles prestadores nossos, né? Que a gente Que tem eu aquela quero entrar parceria. nesse ponto, por favor. Aham. Que a gente brinca que nos patrocinadores e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito. Gente, não é porque um ou outro é corrupto ou tem um... Cara, às vezes o síndico precisa de uma pessoa de confiança. Lógico, Total. Há gente. quanto Total. tempo você tá no mercado, velho? 18 anos. Ó, a Amanda já contou aqui o tempo. Você vai filtrando. E, aliás, isso custa. E custa Lógico, caro. Claro. O Fábio, que a gente conhece, ele tá imerso também na questão de blogueiragem. Ele tem alguns prestadores de serviço que ele vai levando pra tudo quanto é canto. Mas você tem que levar, Tem cara. que levar. E, não é, e o pessoal às vezes entende como corrupção. Exato. Não, é porque são pessoas que têm um trabalho bom, um preço Justo, porque mas não vai te adianta- deixar na mão. E não vai deixar na mão. E se você ligar pro cara 2 horas da manhã, como foi o caso da É. Pets que você comentou, Sim. o cara vai falar assim, tô indo aí em 30 minutos, eu chego. Exato. Eu e a Adri, É o a gente cara que vai tem te umas duas atender. pessoas que faz tudo. Sim. Que estourou o cano 3 horas da manhã, ou então o portão ficou aberto, não tá funcionando. Falou, cara,
vai Gente, lá, Porque ele vai. esse é o trabalho deles. O síndico é a Gestor. pessoa Ele é o que gestor. É gerencia. gestor. O pessoal É. acha que síndico não sabe ainda a função do síndico, né? Isso. Acha que o síndico tem que estar lá para olhar a Então, sujeira. infelizmente, eles que estão. tá- Eu participo, você sabe, eu assessoro alguns síndicos, então às vezes eu vou, até para ouvir, para continuar aprendendo, né? Eles estão confundindo o papel do síndico com o zelador. Porque agora, Total. como cada vez mais o Isso. zelador não tá morando no condomínio, então as Isso. pessoas estão órfãs. Porque também tá Exato. errado, mesmo se o zelador more lá, Ele tem horário de trabalho. Ele e tem horário de trabalho, não tem. se preocupe que essa conta chega, viu? Vai chegar. Né? Mas vou até Vocês falar, vão ser acionados eu vou por até isso. falar uma coisa, Amanda, dessa questão da publicação, né? Apesar de eu não ser muito ativo no Instagram, que eu Redes acho que é o, sociais. né, o Instagram que eu acho que é o que, né, divulga muito mais hoje. Eu saí de férias agora, do dia 17 de fevereiro ao dia 9 de março. Ai, que delícia. Quando eu consegui. E você sabe que pra gente é difícil. É o podcast Muito aqui. difícil, Muito. né? Então eu fiquei aí um bom tempo aí de férias, né? Então, meses atrás eu fiquei quase 20 dias de férias. Mas de férias mesmo? Ficou respondendo Sim, coisa do... vamos falar que 80%. Porque, né, síndico nunca Não, fica 80%. 100%. 80%. Tá. 80% eu Até que você consegui. conseguiu bem. Não, consegui. 80% é legal. 80% foi legal. Até porque você é empresário também, né? É, Entendeu? Então, assim. tem outros não vamos- negócios. Não vamos confundir aqui. O síndico, quando ele se dispõe a isso, aí sendo um condômino, ele tá representando ali. Como você- Exatamente. Então, assim, né, também não vamos iludir, não vamos. Aí eu cheguei, tem um condomínio meu que tá com uma obra, a gente aprovou uma obra de 1 milhão. E, enfim, algumas obras estão acontecendo, deu alguns probleminhas lá. Problema assim, de atraso com o prestador, que uma equipe não foi num dia, não foi no outro, e isso acontece, né? Tô com 3 obras simultâneas, uma obra começa a dar problema, e eu tenho uma equipe, meu sócio ficou, o condomínio não ficou desamparado. Aí eu tive que escutar, porque eu posto muito no WhatsApp, no status do WhatsApp. Ah, tem E aí isso eu também, tenho, né? e Tem aí um- como eu não uso, Meu senhor. então, como eu não uso o telefone profissional, meu telefone É o mesmo é o pra mesmo tudo. pessoal e profissional, todos os contatos eu salvo no meu pessoal. Então se eu coloco alguma coisa no status, todo mundo que tem o meu WhatsApp vai Tava ver. vendo, lógico. E aí o pessoal fala assim, nossa, o bicho pegando aqui, o síndico andando de lanche. Nossa. Eu tive que escutar. Se não falou pra mim, né? Porque se fala pra mim, ele escuta na nenhuma lapada, né? Mas falou pra uma pessoa que me contou. Ai, gente. Aí eu olha. falei, mas o prédio estava abandonado? E eu respondi ainda pra ele no dia. Quando ele me mandou mensagem, ele ficou sem resposta? Não ficou. No máximo que eu fiz pra algumas pessoas foi, ó, tô de férias, fale com o meu sócio, porque ele que tava à Claro, frente. claro. E é normal, gente. Você não tira férias? Né? Eu vou falar pro pessoal dos condôminos. Vocês não tiram férias? Ficam lá contando os dias pra tirar. A gente também tem que tirar. Isso, Porque senão depois a gente não tem paciência pra atender todo mundo, gente. É. É muita gente. Nossa, eu e a Adriana, a gente até colocou em contrato que a gente tem o direito de tirar 30 dias, e a gente na assembleia até de concorrência a gente fala. E aí, lógico, no nosso caso, como a gente trabalha em duas, né, e tem... Tá, Vocês mesclam, lógico. a gente fala, quando uma sai, a outra até a gente deixa bem claro, olha que absurdo, que no final de semana, quando uma vai viajar, a outra tá em São A Paulo, gente faz a mesma coisa. aí não sei o quê, por quê? Gente, nem precisaria, gente, olha que absurdo. não Tecnicamente falando, não necessitaria, necessário. mas a gente deixa isso claro pra comercialmente, que infelizmente, eles só fiquem falar. mais Mas é a seguros. carência, é a Mas carência. não tem, é o fim do mundo. É a carência. Mas, gente, postem. Postem, é bacana. Lógico, vocês não Postem. vão encher Postem. lá, não vai pôr você lá de sungão, biquinão, rebolando. Não tem. Pelo amor, Mas tem por um noção, outro né? lado, Amanda, por um outro lado, eu já tive outras situações que o pessoal falou assim, nossa, eu vi que você tava em tal lugar, olha que legal. Pô, uma vez eu postei uma foto de não bacon, um torresmo, né? O pessoal, uma pururuca, né? O pessoal fazendo. Aí uma condômina, e ela nem gostava de mim. A moradora nem gostava de mim. Falei assim, nossa, que fenomenal, onde que é esse lugar? Então, assim, você É o tem efeito, é você o que eu tô te tem falando. a troca, e é legal. Vai ter os Haters. haters abençoados ali, pra não falar outra coisa. Vai ter ali, vai. Mas é normal, a gente tem que... Como a gente tá na sindicatura, tem pessoas que não gostam da gestão e gostam. Exatamente. Então você tem que postar mesmo. Eu gosto muito posta. por exemplo, quando eu vou em restaurante, a gente gosta muito de sair pra comer, né? Eu e o Rodrigo. Então, Como bom paulistanos, né?
Então, quando a gente vai num restaurante, ou vai num lugar que vai tomar um café da manhã diferente, comer um doce diferente, eu faço um Reels do lugar, não sei o que, eu falo, gente, vamos visitar, vale a pena, falo do valor, falo tudo. Se você tiver, então... É blogueira mesmo. Porque assim... E você tem que fazer, sabe o quê? Marca o lugar e fala assim, me paga! Eu marco, falo assim, se vocês quiserem me pagar um cafezinho de novo... Me paga. É isso. Mas é gostoso. Mas assim, é o mundo. Eu acho que todo mundo tinha que aproveitar um pouco mais. Às vezes você tem que fazer mais, viu, Wellington? Faça assim. Não, peguei as dicas lembra. aqui, já anotei tudo aqui. É bom, é gostoso. Você fica mais próximo, né? Eu vou até De fazer todo um aqui, ó. mundo. Ó, tô me comprometendo. A gente vai acabar aqui, eu vou fazer um stories aqui pra gente. Oba! Tá vendo? Olha, já vou começar. Muito bom, muito Primeiro bom. passo. Maravilha. Gente, mas é isso. Mas foi incrível, muito, muito bom esse bate-papo, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Né? A gente que agradece. Eu gostaria de poder dar mais dicas, assim, como é que eu vou falar para vocês? Que fossem realmente intencionais, passo, um passo a passo, mas realmente é Mas, tudo muito Amanda, mas fluido, foi muito legal. natural. Porque aí que tá. E aí, trazendo pro Technicase, então, vamos transformar em passo a passo. A intencionalidade, ainda que você faça de forma orgânica, vamos dizer assim, você quis fazer aquilo ali, né? Pô, que bacana, isso aqui pode interessar outra pessoa, você citou, né? Essa situação aqui, alguém pode passar por isso, então eu posso ajudar uma pessoa. Então, você vê que no fundo, se você parar de pensar em você, né? Sim. Que eu vou me expor, que eu isso, que eu aquilo, pensar o que você vai poder oferecer pro outro, e na minha opinião, essa é a maior dica Sim. da rede social, é essa. Você parar de pensar um pouco em você e mostrar que aquela sua experiência pode ajudar uma outra pessoa. Que você passou por um caminho, por um restaurante, por uma situação. Olha, gente, aqui vale a pena ir, aqui não vale. Então, eu acho que, na minha opinião, né, foi o que eu aprendi conversando aqui com você, que é pare de olhar para si e olhe para aquilo que você pode ajudar o outro, que as postagens vão sair melhor. E organicamente mesmo, porque eu não tenho nem vontade, tá? Não sou contra, gente. Acho o máximo quem contrata empresa de marketing, que me contratem. Entendeu? É isso aí. Acho fantástico mesmo, entendeu? Mas eu não me vejo, porque assim, não sou eu ali dentro, entendeu? Perfeito. Então, assim, é isso. Essa sou eu. Muito bom. Foi um prazer. Ótimo, foi Muito um obrigado. prazer. Ótimo. Ai, gente, obrigada a vocês. Muito bom mesmo, gente. Que bom. Tô aqui sempre. Blogueirar. Vamos blogueirar, vamos. blogueirar, que eu quero ver todo mundo gostando. E, por favor, curtam, né? Compartilhem, comentem. Escrevam aqui embaixo, por favor. Muito bem. E um beijão pra vocês, né? Obrigado. Obrigado, E vamos Amanda. seguir lá. Suas Não, vamos palavras aí, seguir lá no Instagram também, hein? Qual que é o Instagram? Arroba Acioli com 2 Cs, Acioli Condominial. E tem o outro, que é o meu com a Adriana, do nosso trabalho em conjunto, que é Acioli e Araújo Condominial. Tá bom? Olha aí, que Muito beleza. bom, muito bom. Manda, de novo, um prazer você estar aqui. O prazer foi meu. Toda vez que a gente se encontra é uma alegria, sorriso no rosto sempre. Alguém tá voltando. É o óculos voltando. E a ajuda, né, que a gente fala, né? A gente sempre se É. encontra, a gente contou um caso, um condomínio que você ficou, eu entrei, já mandamos pro inferno, Já. todo mundo já também. É aquela questão de dispensar, trabalhar com quem a gente realmente acha que tem que trabalhar. Para poder trabalhar com sorriso no Trabalhar rosto, né? com sorriso no rosto, é isso aí. Então, assim, obrigado pela presença. Fica convite para os próximos, né, Jonathan, É também, isso. pra gente fazer um outro Temos bate-papo. evento pra frente. Temos bastante- evento, Ai, que temos delícia, bastante adoro, coisa já aí pra adorei. frente. É convidada aí sempre da Solvit. Obrigada. É isso aí, meninos. Jonatas. Então, Vai lá com o óculos. Eu quero agradecer, já estamos de óculos. É Amanda, cego, né? Esse óculos é para perto ou para longe? Tá tudo. É que ele, entendi. eu vou contar aqui pra você. É. Vou revelar. Ele tira o óculos porque ele não assume que ele usa óculos. Tá. Então ele fica o podcast inteiro, as lives que a gente faz, os eventos, sem óculos. Pergunta se ele enxerga alguma coisa. Ele finge que enxerga. Ele finge que enxerga. Entendi. Eu não consigo nem fingir que enxergo. Ele tá olhando aqui pra gente, mas ele não tá vendo a gente. Entendi. Mas ele fica sem óculos porque ele acha que fica mais bonito. Mas isso tá muito bem de óculos. Te agradeço. Tinha que ficar com óculos. Eu concordo. É outro motivo. Combina muito Ó, bem. eu O problema é contar. ficar bonito, né? Com É, tá. óculos ou sem óculos. Tá. Aí é só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Que maldade.
Amanda, obrigado mais uma vez. E eu vou Gratidão. agradecer aqui os nossos patrocinadores que pagam as contas. E você que está começando, aí não tem toda a experiência do Wellington e da Amanda e também da Adriana, que já estão no mercado há tempo, você já tem os seus parceiros, pum, ouve aqui os nossos que você certamente vai colar. Mais de 18 anos no mercado aí, o Wellington, ele conhece todos isso aqui de ponta a ponta e certamente vai poder te ajudar. Então vamos lá. Diferenciais serviços, AVCB para-raio, sorteio de vagas. Petros Desentupidora. Portal Segue Sistema de Segurança Eletrônica. Segue Energia Solar. Honest Market BR, que são os mini mercados que também pode empreender com franquia. Imperador, equipamentos contra incêndio. Flecha 13, corretora de seguros. Finalizando com a Elsis Fechadura Eletrônica. Time, então quero agradecer vocês. Obrigado, João. Ei. Obrigado, Amanda. Quinta-feira, 20 horas, estamos de novo aí. Forte abraço. Até mais. Beijão. Valeu, tchau, tchau. gente.